Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância dos rituais na vida. É importante ter rituais na vida? Sim, é tão importante que eu decidi fazer esse vídeo e antes eu quero ler para você o que eu acabei de pegar no dicionário, o que é um ritual. É importante você saber isso, porque tem pessoas, as pessoas ignorantes, quando você fala ritual, sabe o que eles imaginam? Satanismo, rituais de magia negra, eles imaginam rituais para mandar costurar o nome de alguém na boca do sapo, sabe, essas coisas assim. A pior coisa que tem no mundo é a ignorância. Ignorância é desconhecer algo e já fazer um pré-julgamento. Então o que o dicionário diz sobre rituais? O que são rituais? Reunião das ações, das práticas, dos ritos que compõem uma cerimônia, seja ela religiosa ou não. Dito isso, então você já sabe agora que, de acordo com o dicionário, um ritual não significa que seja religioso, não significa que está ligado a alguma prática espiritual. Ritual é algo que você pratica, é uma reunião de coisas que você pratica. E eu vou lhe dizer de boca cheia, com a maior tranquilidade do mundo, no alto dos meus 57 anos eu digo para você, não existe um homem ou uma mulher na história da humanidade que tenha sido próspero ou rico, porque são duas coisas diferentes, já expliquei isso aqui no canal também. Não há um homem ou uma mulher que tenha se tornado próspero ou rico sem que tenha aplicado rituais na própria vida. A vida humana. E você já tem rituais. Não pense você que você não tem ritual. Ivan, fracassados têm ritual? Sim, fracassados têm rituais mais sérios do que aquelas pessoas prósperas. O fracassado, por exemplo, o ritual dele é dormir demais, comer até estourar. Depois ele diz que ele tem problema de tireoide, por isso que ele é gordo ou gorda. Não, não é tireoide, ele tem problema de comeloide, de estratofomoide, entendeu? Qualquer outra coisa. E aí ele põe a culpa no problema de tireoide. Tem pessoas que têm problema de tireoide? Sim. Mas são todos? Não. Os fracassados, a grande boiada humana, eles têm um ritual também. Assistir novelas todos os dias, assistir jornais televisivos todos os dias, falar com gente imbecil todos os dias. Eles perdem tempo na vida com coisas 100% inúteis, com conversas inúteis, ficam horas nas redes sociais curtindo a vida dos outros, foto do dedão do pé, do pudim que o outro está comendo, brigando por política, brigando por um monte de coisa. É assim. Então, não é um ritual? Claro que é um ritual. Agora eu quero falar com você sobre a importância dos rituais na vida. Rituais bons. Do que são feitos os rituais? Hábitos. Uma coisa que você faz durante um certo tempo, ela vira um hábito. E aí, esses hábitos governam a sua vida. Tem rituais enfraquecedores e fortalecedores. Tem rituais de sucesso e tem rituais de fracasso. Tem rituais de milagres e tem rituais de tragédias. Tem rituais de força e de fraqueza, de sabedoria e de tolice e idiotice. Então é você que escolhe. Mas que você tem rituais, você tem. Então muitas pessoas, muitos seguidores meus me pedem, fale sobre os seus rituais. O que você costuma ler? Inclusive estão me pedindo uma série de vídeos sobre os livros que eu leio. E eu farei. Eu já prometi que farei e farei realmente, porque eu sempre cumpro a minha palavra. Você pode aguardar que dentro de pouquíssimo tempo terá um vídeo por semana falando de um dos livros que eu sempre leio, estudo o tempo todo. Porque certos livros não são só para a gente ler, é para a gente ler, digerir, mastigar, estudar com profundidade todos eles. Agora vamos falar então, como vocês sempre perguntam, o meu ritual, qual é o meu ritual? Quais são os meus rituais? Então eu quero compartilhar com você e lhe dizer o seguinte, eu não estou dizendo que eu estou certo e você está errado. A vida é minha. Então o ritual é meu, eu tenho direito de fazer. Se for útil para você, que bom. Se não for útil para você, que pena, desenvolva o seu próprio ritual. Eu estou aqui apenas compartilhando, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas o meu ritual é bom para mim, ele tem me feito bem, ele fez de mim. Os meus rituais, especialmente o meu ritual matinal, ele fez de mim um homem próspero, rico e feliz, plenamente realizado. Então isso quer dizer que está dando certo para mim. Por que eu vou querer o ritual de outra pessoa? Agora, como que eu montei o meu ritual? Eu montei o meu ritual através de um processo de modelagem. O que é um processo de modelagem? É o que eu ensino no meu curso e no meu livro A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Eu tenho uma lei universal que ela se chama Lei das Possibilidades. É uma das 21 leis universais. Ela é formada por 3 verbos: ser, fazer e ter. Aqui no meu canal tem vários vídeos nos quais eu falo sobre isso. Então, o que eu quero ter? Como é que é a modelagem? Então, por exemplo, eu escolho um homem que eu admiro, que ele é próspero,
ele tem riquezas, ele tem um casamento estruturado e ele é internacionalmente reconhecido como palestrante, por exemplo. Estou te dando um exemplo, tá? Das modelagens que eu fiz. Então, eu começo a estudar a vida dele, assistir vídeos dele e vejo o que ele tem. E ele tem algo que eu quero ter também. Algo bom, uma vida boa, é feliz, é estruturado, ajuda um monte de gente e tal. Então, o que ele tem? Então eu olho o ter. Se eu for como ele é e fizer o que ele faz, eu vou ter o que ele tem. Porque é ser, fazer e ter. Então a modelagem funciona assim. Então eu fui descobrindo, por exemplo, várias coisas que dão certo. E aquilo me interessou e eu apliquei na minha vida e deu certo e eu continuo fazendo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque se eu puder te inspirar, como outros homens e mulheres me inspiraram, que bom. Porque o meu ritual de vida ele não saiu do nada. Então eu quero falar um pouquinho sobre o meu ritual com você. Olha, eu acordo impreterivelmente entre 4h30 e 5h15 da manhã. Na maioria dos dias, 5h15. Mas às vezes meu cérebro está tão acostumado com isso que 4h30 estou acordado. Logo após acordar, eu não consigo fazer nada, com exceção de ir ao banheiro rapidinho e voltar, que às vezes quando você acorda você precisa ir, mas eu volto imediatamente para a cama e ainda no escuro eu agradeço por tudo, por estar vivo, pela noite que eu tive, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu agradeço pelo meu dinheiro, eu agradeço pelos meus bens, eu agradeço pela minha prosperidade, eu agradeço por ter conhecido a Deus, eu agradeço por todo o aprendizado que eu tenho. Depois, logo após fazer isso, a oração de gratidão, eu peço a Deus que aquela energia que eu consegui reunir, sim, energia, porque nós somos seres energéticos. Assim como a energia elétrica, assim como as micro-ondas, você não vê, mas você produz energia, você é um centro de energia. Você emana e recebe energia. Você é um transmissor e um receptor de energia. Quando a gente fala energia, o povo já acha que a gente está falando de esoterismo, isso, aquilo, mas o ignorante, ele sempre vê o que ele quer e ouve só o que ele quer. Eu não estou preocupado com os ignorantes. Eu sei que você que está me assistindo não é ignorante e eu estou preocupado é com você. Quando eu estou orando a gratidão, eu sei, por experiência própria, que uma energia altamente positiva, ela está se formando. Então eu imagino aquela energia subindo toda para o meu coração, na cor violeta, que a cor é muito importante também, e eu digo, Senhor, que toda essa minha energia agora, ela encontre todos os seres humanos do planeta que estão nessa mesma vibração de gratidão. E aí eu imagino um grande faixa de luz e eu digo, Senhor, que essa energia possa chegar até todos os lugares da Terra onde tenha crianças sofrendo, idosos sofrendo, pessoas doentes, pessoas passando fome e tal. Eu faço isso porque eu acredito nisso. Se você não acredita, fique tranquilo, a sua vida não vai mudar por causa disso e a minha também não. Isso não é fantástico? Nós somos livres para fazermos o que a gente quiser. Logo depois dessa oração de gratidão, eu começo a pedir. Eu peço que Deus abençoe aquele meu dia e me dê proteção, que eu faça a viagem, que Ele abençoe a minha decolagem, o meu voo e a minha aterrissagem. Eu peço que Ele abençoe todas as pessoas que moram no meu condomínio. Eu peço que Ele abençoe e proteja meus filhos, meus pais, meus irmãos e as famílias deles. Eu peço que Ele abençoe todas as pessoas que trabalham comigo ou prestem serviço para mim e as famílias delas. Que Ele abençoe os meus clientes, os funcionários dos meus clientes, as vendas dos meus clientes. Que Ele cuide os que estão doentes e que Ele abençoe todos os seguidores do meu canal, da minha fanpage, inclusive você que eu não conheço e que talvez eu nunca tenha visto. Somente depois de eu fazer isso é que eu levanto, vou fazer a minha caminhada, vou tomar meu banho. Eu gosto de caminhar de 5 a 7 quilômetros todo dia de manhã, amo fazer isso, amo puxar peso, amo lutar com as minhas espadas. Evidentemente que eu não faço isso todos os dias, mas a gente vai alternando até para que não seja também uma coisa cansativa. Então é por isso que é bom ter várias coisas para a gente fazer, mas essas que eu falei para você até agora, impreterivelmente eu faço, oração, ação de graça e tal. Depois eu vou caminhar, volto, tomo meu banho e antes de começar a trabalhar tem uma série de orações que eu abro no meu iPad e que eu recito aquelas orações. Por quê? Porque eu aprendi e ensino que as palavras criam. Uma coisa é a oração que você faz, que até agora eu falei para você das orações que eu faço em silêncio na minha cama. Mas depois, quando eu já estou acordado, que eu voltei da caminhada, eu oro em voz alta e as minhas palavras criam. Porque as palavras criam, elas emanam uma energia poderosíssima. Se você não acredita nisso, fique tranquilo. Quem está fazendo as orações sou eu. Então, se funcionar ou não, o problema é de quem? Vamos pensar juntos de quem? Meu. E se puder servir para você, que é fantástico. E se você acha pura idiotice,
Fique tranquilo, tem tanto idiota no mundo que um a mais, um a menos, certamente não vai fazer diferença. E pense bem, que fantástico isso. Ó. Se as pessoas te chamarem de idiota como me chamam, o que você preferia? Ser tido como normal e não ter um gato para puxar pelo rabo e o casamento todo esculhambado? Ou você preferia ser chamado de idiota e ter dinheiro, ter uma vida boa, ser próspero e ter um casamento equilibrado e ser feliz? Eu tenho certeza da escolha que você faria. Logo depois disso eu tenho um outro ritual, sabe qual é? Trabalhar. Um ritual que poucas pessoas têm nesse país. E eu trabalho e trabalho duramente. Eu tenho outro ritual, brincar com as minhas filhas, ligar para os meus pais, falar com os meus netos, gravar vídeos, responder comentários, pedidos de ajuda e assim por diante. Eu tenho um ritual também de comer, eu tenho um ritual também de ligar para alguns amigos, eu tenho um ritual de visitar meus pais, eu tenho um ritual de ser simpático com as pessoas, de sorrir, de brincar com elas, de desejar um ótimo dia, de dar uma palavra amiga. E eu tenho um ritual de orar com as minhas filhas à noite, de dar banho nelas quando eu estou em casa, orar com elas, deixar que elas orem, depois a gente ora em família. Tenho o ritual de tomar o meu banho noturno e eu tenho o meu ritual das orações da noite. E tenho um ritual fantástico também que é de dormir. Dormir cedo para acordar cedo. Tá entendendo? Quando você vai fazendo assim, a vida vai te trazendo outros tipos de rituais e você vai ajustando. E você descobre que é nessa rotina que a gente constrói uma grande vida. Agora eu estou super curioso para saber qual é o seu ritual. Bota nos comentários aí para mim. O que você achou do meu ritual? Você me achou um idiota completo? Não tem problema, como eu acabei de te falar, fique tranquilo. Ah, você gostou? Alguma coisa serviu para você? Põe aí nos comentários também. Compartilha aí com a gente. Você não tinha nenhum ritual? Seu ritual era de um perdedor e agora você resolveu mudar? Compartilha com a gente, não tem problema. Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Bota o teu like aí se você gostou. Não gostou? Põe o seu dislike. Ninguém vai morrer, fique tranquilo. A única coisa que você nunca deve fazer é não fazer nada, como a maioria não faz, né? A maioria tem esse ritual também. Não fazer psirica nenhuma. Eles não fazem nem psirica nenhuma, então para eles está tudo certo. Eles não plantam nada e estão querendo colher alguma coisa. Não tem jeito. O Dr. Murdock tem uma frase que diz: uma semente de nada sempre vai gerar um tempo sem nada. Será que você não entende isso? Eu sou Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes, inclusive construindo rituais construtivos nas suas vidas. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, excelentes rituais que levem você à prosperidade e à felicidade.